Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo o nosso tradicional giro de notícias, a maneira mais rápida, ágil e eficiente, para você ficar por dentro de tudo o que acontece nos arredores da Vila Belmiro, da invadida Vila Belmiro ontem, terrível, contra o nosso rival lá da Marginal, que possivelmente será uma vazia Vila Belmiro ou uma fechada Vila Belmiro nos próximos jogos. Mas, enfim, não vamos falar exatamente disso, vamos fazer o nosso giro de notícias para falar um pouco sobre o que vem acontecendo. E a grande notícia é a chegada de um novo executivo de futebol. O Santos que, enfim, teve a demissão do Edu Dracena, confirmada depois da eliminação contra o Tátira, e isso já faz uma semana. Teve aí seus percalços, teve suas recusas, alguns nomes procurados recusaram o trabalho, mas o Santos conseguiu, enfim, anunciar um nome, e é um nome com bastante experiência, diferente do que foi do Dracena. Então, neste giro de notícias falaremos sobre isso, falaremos então um pouco sobre a carreira de Newton Drummond, o novo executivo de futebol do Santos Futebol Clube, e também falaremos um pouco de resultados da base, algumas novidades no comitê de gestão, notícias relacionadas com transmissão também, e a rescisão de Ricardo Goulart. Comentaremos também sobre isso. Mas peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você já for, muito, muito, muito obrigado. E no mais, continue acompanhando o nosso canal. Deixe seu like, compartilhe. E se inscreva se você não for inscrito. E comente aí o que você acha da contratação de Newton Albuquerque Drummond, um dos fundadores da ABEX, que é a Associação Brasileira de Executivos de Futebol, e que foi anunciado efetivamente hoje, né? Foi apresentado, tem videozinho lá na Santos TV, com ele sendo apresentado para o elenco. E eu resolvi aqui pesquisar não só o currículo dele, frio, né? O currículo frio dele, que eu falarei também, mas como que foi o processo de saída dos clubes que ele participou, que ele trabalhou, e como que foi mais ou menos a campanha de cada um desses clubes. Então, ele é muito, muito conhecido pelo trabalho que ele fez no Esporte Clube Internacional, mas ele começou na categoria de base do Inter de 96 a 99. Eu tô aqui com uma matéria do Diário do Peixe, inclusive, que ele fala que ele foi convidado quando o Fernando Carvalho assumiu o Fernando Carvalho assumiu o time em 95, e aí ele trabalhava como engenheiro civil e resolveu aceitar o convite. Trabalhou nas categorias de base do Internacional até 99 e foi executivo de futebol do mesmo Internacional de 2002 a 2011, que foi o período muito bom do Inter, né? Muita gente já comentou, campeão gaúcho 2002, 2003, 4, 5, 6, 4, 5, 8, 9 e 11, ganhou as duas Libertadores do Internacional 2006 e 2010, a Recopa de 2007 e 2011, a Sul-Americana de 2008, o Mundial de 2006, com o gol do Gabiru no Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. Então, é ele que estava à frente desse time, que tinha grandes jogadores, né? Ele conseguiu montar um time muito bom, que começou em 2005, né? Foi aquele ano do vice do Inter, roubado também pelo Marcelo de Freitas, então um motivo aí para ele se identificar com o Santos. Ambos fomos bastante prejudicados pelo árbitro, ex-árbitro e depois comentarista, e, enfim, não o melhor dos árbitros. Mas juntou um time que tinha Nilmar, D'Alessandro, Yarley, Pato sendo revelado praticamente, Fernandão, o Alex, Rafael Sobis, o Fabiano Heller jogou naquele time, o Klemer era o goleiro. Enfim, foi um time que foi montado de uma maneira que funcionou muito bem. Conseguiu, não por acaso, o título da Libertadores e o Mundial, com o Abelão à frente. Abelão que é muito amigo do Newton Drummond, pelo que constam as informações. E, inclusive, ele já comentou, ele teve uma entrevista que ele falava sobre essa questão de treinadores estrangeiros, e ele defendia muito o trabalho que o Abelão fez no Internacional para falar que, às vezes, os treinadores são contratados por modismo, termo que ele mesmo usa, para falar daquele período em que só se contratavam treinadores estrangeiros. É uma coisa parecida com o que o Santos fez, eu acho que mais com o Gesualdo. Não sei se o Bustos se encaixa totalmente nisso. E eu não sei se o Santos também não lançou um pouco isso, porque foi quando o Sampaoli deu certo que começou muito
essa vibe de contratar estrangeiros, né? Veio o Jorge Jesus, veio o Vojvoda, mas teve um período que todo mundo contratou estrangeiros depois que o São Paulo deu certo no Santos. Ele saiu do Internacional para ser executivo de futebol do Vitória, ficou de setembro de 2011 a fevereiro de 2012, e aí ele mesmo saiu do time, deixa eu só confirmar se ele saiu ou se foi demitido, mas se eu não me engano, do Vitória ele resolveu sair. Então no caso do Vitória ele pediu desligamento para voltar para o Internacional em janeiro de 2013. Então ele saiu em fevereiro de 2012, ficou em período fora, voltou em janeiro de 2013 e ficou até dezembro de 2014, quando ele foi demitido, inclusive. Em 2014 ele foi demitido, partiu da direção de futebol, segundo o vice de futebol da época, Marcelo Medeiros. Estava querendo fazer umas mudanças e colocaram o Jorge Macedo no lugar. Então ele foi demitido no Inter em 2014 e voltou para o Inter em 2016, ano do rebaixamento do Inter. Então ele trabalhou nesse período também. Mas foi um período em que o Inter contratou muita gente que já tinha trabalhado lá e chamou de volta, assim, meio no desespero. E aí ele foi um dos chamados, né, o Chumbinho, como o Drummond é conhecido. Ficou de agosto a novembro, não evitou o rebaixamento do Inter. E ele voltou a trabalhar, segundo o próprio currículo, no Vasco em 2018. Também um ano do Vasco que foi meio difícil. O Vasco chegou na final do Carioca, mas perdeu para o Botafogo. Foi o ano que o Vasco disputou a Libertadores. Foi aquele ano que o Vasco meteu 4x0 no Jorge Wilstermann em casa, depois tomou 4x0 fora, tomando o segundo gol enquanto passava o replay do primeiro, virou meme também. E aí na fase de grupos foi terrível, acabando classificando, foi para a Sul-Americana, foi eliminado pela LDU. Então ele trabalhou lá junto com o Paulo Pelaipe. E os dois foram substituídos pelo Felipe Ximenes, que era o executivo, o diretor do Santos na campanha da Libertadores. Enfim, eles foram demitidos do Vasco da Gama de 2018. O Vasco também que... Ele ficou de janeiro a maio. E aí de maio pra frente é quando é a disputa do Brasileiro mesmo. E o Vasco brigou até a última rodada para escapar do rebaixamento e acabou conseguindo escapar. Em dezembro de 2018 ele foi para Chapecoense, que tinha acabado de ser rebaixado. E ficou até junho de 2019. Também muito pouco. Ele acabou contratando... E aí tem esse trabalho da Chapecoense eu acho interessante olhar aqui. Eu tinha achado um link que falava de algumas contratações que ele acabou fazendo na Chape. Ele, inclusive, também foi demitido na Chapecoense. E segundo aqui o Diário do Iguaçu, uma matéria da época, ele foi contratado para desinchar o grupo. E aí, só que ele contratou, nesse ano, 17 jogadores, até a saída dele, então, e ele nem ficou o ano inteiro. Ele saiu da Chapecoense em junho. Mas ele contratou jogadores como Camilo, Arthur Gomes, o Renato Kaiser, que está no Atlético Paranaense, o Rildo, que eu acho que é aquele Rildo, inclusive, Gustavo Campanharo, Marcos Vinícius, Thiago Santos, o Gum, ele que contratou o Gum, que, caso vocês lembrem, marcou o gol contra que nos deu a vitória contra a Chapecoense. Joilson, Augusto, Everaldo, Ailon. Então ele contratou muita gente. E uma das críticas que o jornal faz é que apenas Gum e Everaldo jogaram as primeiras 9 rodadas do Brasileirão. E só o Gustavo Campanharo foi titular. Então contratou muitos jogadores que acabaram servindo para reserva. Essa Chapecoense de 2019, eu acho que ela tinha acabado de cair. Não, em 2019 não, né? Porque o Santos jogou com a Chapecoense em 2019. Então a Chapecoense acho que caiu em 2019 com esse time que ele estava até junho, né? Até as primeiras rodadas do Brasileiro. E aí em 2021 ele assume como head esportivo do Coxa, do Coritiba. E no ano que o Coxa subiu para a primeira divisão. Então, o ano passado o Coxa disputou a segunda ano, ele trabalhou lá de junho a novembro, então basicamente o Campeonato Brasileiro inteiro. Subiu com o Coritiba, então ajudou nessa montagem de elenco, possivelmente. E agora assume a direção do Santos. Analisando assim esses elencos que ele foi montando, no caso da Chapecoense nem tanto,
Acho que o da Chapecoense não foi assim um bom trabalho, mas o do Coritiba, pelo menos ele lançou jogadores, né, como o Igor Paixão e tal. Eu acho que dá para esperar ele trabalhando um pouco com a base, até porque ele tem experiência de trabalhar com a base. E aí a questão que fica pra gente principalmente agora é o treinador. Vou até aqui abrir uma outra matéria que é do UOL, que chegou o Newton Drummond e que o Santos recebeu a sugestão do Pepa, que é o treinador português do Vitória de Guimarães. Ele já foi cogitado, eu acho que na época do que o Bustos assumiu, então, na época da saída do Carille. E o nome foi levado ao comitê de gestão e foi vetado em votação. Pausa aqui, eu vou só abrir um parênteses, eu quero falar sobre isso porque o comitê de gestão é notícia também deste dia. Mas enfim, o comitê de gestão entendeu que o Santos precisa de um brasileiro ou de um estrangeiro que tenha experiência no país e o Newton Drummond concorda. Então o Newton Drummond é um cara que gosta de trabalhar com brasileiros, né? Brother do Abel Braga, e ele já trabalhou com o Guto Ferreira, então se tornou um nome meio bem cotado aí para o comitê de gestão. Não sei como é que o comitê de gestão desaprova o português, mas aprova o Guto Ferreira. De qualquer forma, eu entendo a posição nesse sentido, que já que o Newton Drummond trabalhou com ele, tem histórico, e eu entendo o argumento de um treinador brasileiro. Eu espero que não seja que nem o Carille, no sentido de não ser um projeto. O Carille, ele assumiu para tirar o Santos do rebaixamento, conseguiu, só que nesse conseguir ele acabou tendo o contrato renovado, teve a pré-temporada para ficar 2 meses e ser mandado embora. Para isso, eu até acho que o Guto Ferreira é uma decisão válida, desde que seja muito claro que assim, só escapar do rebaixamento não é o bastante para ele ficar no ano que vem. Acho que dá para contratar e falar, Guto, o nosso planejamento com você é sair do rebaixamento, acreditamos que você tem o potencial para isso, o Newton Drummond acredita, a gente contratou ele para isso mesmo, então fica aí até o final do ano. Se o Santos, por exemplo, conseguir uma vaga para a fase de grupos da Libertadores, aí manter o Guto Ferreira. Se não, eu acho que enquanto você estiver aí, se o trabalho estiver meio daquele intermediário ou passando sufoco, já corre atrás de outro treinador para fazer um projeto de verdade para o ano que vem. Enfim, é o que eu acho, não é o que eu... Não estou dizendo que vai acontecer isso, é o que eu faria. E aí, segundo o All Sports, o outro técnico cogitado é o Odair Hellmann, só que ele tem aquela questão de ter investimentos em Dubai, e a filha estuda lá, enfim. Então ele não está disponível agora. E foi conversado com o Renato Gaúcho, que tem um salário meio alto. Eu acho que o Renato Gaúcho não se encaixa nessa proposta do Santos. A menos que ele se dê bem com o Newton Drummond, mas sei lá, né? Um é muito identificado com o Nacional, o outro é muito identificado com o Grêmio. Não sei bem como funcionaria. Segundo o UOL, que diz que é segundo o GE, o Guto Ferreira agrada e ele está entusiasmado com a possibilidade de assumir o Peixe. Claro, ele está desempregado desde que foi desligado do Bahia, então faz sentido que ele esteja empolgado em assumir o time da primeira divisão. Enfim, essa é a possibilidade do Drummond. Uma coisa que eu queria falar sobre o comitê de gestão é que hoje, 3 da tarde, saiu aqui na Gazeta Esportiva, o Vitor Sion. Bom, ele anunciou às 10 da manhã, né? Mas o Vitor Sion anunciou que saiu do comitê de gestão, renunciou do comitê de gestão. Aí eu só tô falando isso, não é notícia, tá? É que eu achei interessante que isso veio logo junto com o veto ao treinador português. Então talvez o Sion fosse um defensor do Pepa e a negação, né, a negativa por parte do resto do comitê de gestão tenha influenciado a decisão dele, mas ele já estava afastado, na verdade, então é possível que não. E ele afirma que foram desafios profissionais. E aí o Santos tem aí um comitê de gestão com 3 membros a menos, e a gente lembra que eles recusaram a Valéria Mendes por um absurdo, né? E aí tá aí um monte de vaga sobrando sem gente para assumir. Então, mais uma notícia, o Santos tem outra vaga no comitê de gestão que... eu fico de cara com esse negócio da Valéria Mendes, mas que atualmente tem o Rueda, o José Carlos de Oliveira, que é o presidente e o vice, Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Renato Agopian e Tomás Corte Real. Os 2 últimos foram os 2 últimos que entraram. Então já tiveram saídas
deste comitê de gestão do André Sueda. O Vitor Sion é só o mais novo a deixar o comitê de gestão. E aí caberia até um vídeo inteiro só falando sobre o comitê de gestão, se funciona, se não funciona, se é uma boa, se não é. Notícia um pouco antiga já, mas não podemos deixar passar, que é a rescisão do contrato de Ricardo Goulart. O seu empresário Paulo Pitombeira diz que chegou a um acordo com o presidente André Sueda. Então, segundo o All Sports, o Goulart, que tinha contrato até dezembro de 2023, abriu mão de todos os valores para rescindir e ficar livre no mercado. Então é um bom salário que o Santos se livra aí, menos R$500 mil, de um jogador que entregou muito pouco e teve... Bom, e o seu final foi muito melancólico para todo mundo, que foi perdendo um pênalti contra o Deportivo Táchira. Jogo que ele nem foi titular, jogou muito pouco, entrou só para isso e acabou perdendo o primeiro pênalti de todos. O Goulart sai com 4 gols em 30 jogos, então muito mal. E não só isso, eu acho que é principalmente aquela questão dele não querer assumir que não podia jogar na posição que ele disse que queria jogar, de meia. Não funcionou em nenhuma das vezes que entrou. Não vai deixar saudades, é uma pena, mas pelo menos o Santos livra um pouco o salário aí. E aí tem alguns rumores que o Johan Julio poderia ser devolvido para a LDU. Também ouvi algumas notícias de que o próprio Santos não quis devolvê-lo, então, enfim, não sei. O Angulo, que segue no time, alguns jogadores que já foram emprestados, como o Anderson Ceará, o Jobson, acho que já foi emprestado também. E ficamos aí no aguardo de contratações que supram, né, essas saídas. E também a venda do Kaique, que já aconteceu, que foi por cerca de 7 milhões de euros, indo pro time da Espanha, né? O Mallorca? Pro Almeria. Desculpem aqui. Pro Almeria. Então, enfim, uma limpa aí do elenco santista, mas vamos ver se as reposições serão à altura. O Maicon, que saiu lesionado ontem, não deve jogar contra o Avaí. Na entrevista do Marcelo Fernandes, ele já falou que vai contar que só tem 3 zagueiros e deve levar alguém da base. Então teremos Luiz Felipe e Bauerman como titulares e Derek, não sei mais quem, como reservas. Então, precisamos repor aí essas peças que estão saindo, apesar de que seja bom de ter um salário um pouco mais baixo para ser pago. Só para terminar aqui, vamos falar um pouquinho da base. E aí temos algumas coisas interessantes da base também, mas eu vou deixar para o final. Pelo Sub-15 e o Sub-17, que são aqueles campeonatos paulistas que acontecem no sábado de manhã, as duas equipes enfrentaram as ferroviárias. E o Santos venceu os 2 jogos, o Sub-15 venceu por 1-0, os 2 jogos foram em Araraquara. O Sub-15 venceu por 1-0 e o Sub-17 venceu por 2-1. Então o time do Rafael Bahia, o Sub-15, venceu com o gol de Matheus Xavier e aí garantiu classificação à terceira fase com 2 rodadas de antecedência. Excelente. O Santos é líder com 12 pontos no grupo 16. Já na partida do Sub-17, os gols foram de Rodrigo César e David, e o Santos está em segundo no Sub-17 com 8 pontos conquistados. E no dia 6 de agosto o Santos vai voltar a campo, então aí vai ter um intervalo, acho que é como se fosse tipo umas férias de julho, assim. Então só volta no dia 6 de agosto. Contra o Sub-15 enfrenta o Botafogo, em Ribeirão Preto. E às 11 horas o Sub-17 enfrenta o Tanabi, no estádio municipal de Tanabi. Tanabi que inclusive jogou contra o Sub-20 também, então já vou falar sobre eles. E que faz panelas de alumínio. Eu tenho uma panela de alumínio aqui que foi feita em Tanabi, inclusive. Eu achei muito interessante. Eu tava lavando a panela e li lá que era de Tanabi. Nunca tinha ouvido falar da cidade até eu vi os jogos. Mas enfim, a categoria de base dos times de Tanabi. Já o Sub-20 vem aí de uma vitória no Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Então domingo nós vencemos 2 vezes o Atlético Goianiense. Vencemos no Sub-20 de manhã e vencemos o profissional à noite. O Sub-20 que foi a campo com Mauro, Cadu, Derek, Zabala e Kevson. O Kevson que foi relacionado
pro jogo de ontem, inclusive. Depois Andrei, Balão, Matheus Nunes, depois Jair e Ivonei, depois Ian, Fernandinho, depois Rafael Moreira, Caio Henrique, depois Diogo Corrêa e Nicolas Lopo, depois Alisson Matheus. Os gols foram de Matheus Nunes e Caio Henrique. E com este resultado, o Santos sobe para a terceira colocação do grupo. Eu vou até abrir aqui a tabela para ter certeza, porque o Santos está no grupo B, está em terceiro, com o mesmo número de pontos que o Corinthians, que é segundo pelo saldo de gols, e 1 ponto atrás do Vasco, que é o líder do grupo B. 2 pontos na frente do Grêmio, que está em quarto, e isso classificam os 4 primeiros, e 3 pontos na frente do Atlético Paranaense, que é o quinto, e o Internacional, que é o sexto, os dois com 7 pontos. Então o Santos consegue entrar aí finalmente na zona de classificação do Brasileiro Sub-20. E já no Paulistão Sub-20, né, na segunda fase, o Santos jogou com o Tanabe, empatou em 2-2. Eu consegui ver um pedaço do segundo tempo. O Santos terminou o primeiro tempo perdendo de 1-0, virou, conseguiu a virada. Logo, foi um jogo muito maluco. O goleiro dos caras, o Maranhão, pegou demais, pegou muito. Mas o Santos conseguiu a virada, tomou o empate num vacilaço da defesa, assim, e quase marca o gol da revirada na saída de bola. Bateu direto. Eu não lembro agora quem que foi, não sei se foi o Ivonei, mas acho que foi. Bateu direto do meio de campo. A bola acertou na trave, na volta, o jogador do Santos pegou a bola e sofreu o pênalti. E aí o Ivonei perdeu o pênalti. Então o Santos podia ter vencido o Tanabe, mas acabou perdendo esse pênalti e ficou aí no empate. Com esse resultado, o Santos é ultrapassado pela Ferroviária, que é o próximo adversário do Santos, Sub-20, no Paulistão. Então, só para confirmar que os gols foram de Diogo Corrêa e Zabala do Santos, e de Eduardo... do Tanabe foi de Igor Max. Aí o Santos virou com o Fernandinho e David, e o Vitor Hugo empatou aos 22 do segundo tempo. Então, só para confirmar, o Santos está em segundo no Paulistão, com 4 pontos. A Ferroviária é líder com 6. E o próximo jogo do Sub-20 no Brasileiro é no sábado de manhã, no CT Pelé contra o Fluminense, e no Paulistão, às 3 da tarde de terça-feira, contra a própria Ferroviária. Uma disputa aí, caso o Santos vença, consegue retomar a liderança. E esse jogo contra o Fluminense, que vai ser no CT Pelé, já vai ter transmissão da Santos TV. Porque teve até videozinho na Santos TV falando que o Santos vai passar a transmitir os jogos das categorias Sub-20, Sub-17 e Sub-15 quando tiverem mando do Santos. Então vai ter transmissão do canal oficial do Peixe no YouTube. Tem narrador, comentarista. Então vai ser interessante, principalmente para esses jogos de manhã. É verdade que o Sub-15 e o Sub-17 só voltam a campo em agosto, mas eram jogos que não tinham transmissão. Então, legal. Também o Brasileirão, né, não tinha. O Paulista, acho que todos os jogos têm transmissão do Eleven Sports ou do YouTube do Paulistão, não sei. Mas o Brasileiro também não tinha alguns jogos. O jogo do Santos contra o Vasco, se não me engano, foi transmitido pela Vasco TV. Então agora a Santos TV consegue o direito da transmissão dos jogos da base. Muito interessante. E falando em base, para terminar o nosso giro de notícias aqui, foi lançado nessa última quarta-feira o Academies Santos, um documentário da FIFA, no canal de streaming da FIFA, que é o FIFA Plus, FIFA+. E aí parece que vai ser uma série de 3 episódios em que o Santos foi o único time brasileiro selecionado para fazer parte dessa série. Eu acho que o outro é do Almeria, se eu não me engano. Já teve uma primeira temporada. E pelo que eu vi, eu consegui entrar no site lá e tá disponível para assistir o primeiro episódio. Não sei se todos eles ficarão disponíveis, não sei exatamente como vai ser, mas confiram lá, procurem FIFA Plus, FIFA+, assim. E tentem achar o vídeo aí. Eu vou ver se a gente assiste e depois faz um vídeo repercutindo, né? Já que mais pra frente Santos não vai disputar tantas competições, então vai ter mais tempo aí. Vamos ter que inventar pauta. Mas inclusive que saiu um cartaz que se tornou uma pequena polêmica, porque não teve a foto do Robinho colocada junto, e teve vários outros jogadores, como Neymar, como Rodrigo, Pelé, enfim. Mas daí não colocaram o Robinho, e pra mim faz todo sentido, né? Afinal de contas, enfim, condenado em caso de estupro, não teria nem por que a FIFA colocar, mesmo tendo sido dentro de campo um jogador muito importante.
mas acho que, enfim, faz todo sentido que ele não tenha aparecido nesse cartaz. E parece que o Academy Santos terá novos episódios toda terça-feira pelas próximas 3 semanas. Então não sei se vão ser 3 ou 4 episódios, mas por enquanto está gratuito. Confiram lá e comentem aí se vocês assistirem, o que vocês acham, se vale a pena. Deixe sua crítica cinematográfica aí do documentário da base do Santos. Certo, pessoal? Então, muitas notícias, principalmente sobre o Newton Drummond, mas também sobre base, que falamos bastante. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, deixe seu like, compartilhe e comente sobre qualquer um destes assuntos que nós discutimos hoje, sobre o Newton Drummond, o que você acha, sobre Guto Ferreira, o que você acha, sobre o comitê de gestão, sobre o documentário, sobre a base. Comente aí, aqui é o seu espaço. Vamos conversando, vamos interagindo e no mais, pra cima deles. Sexta-feira tem pré-jogo, porque sábado o Santos volta a campo aqui no Sul, né? Aqui na região Sul, pertinho, Florianópolis não é tão longe. Acho que não conseguiremos ir, mas assistiremos. E então amanhã tem pré-jogo de Avaí e Santos. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço.